Vamos respirar. A gente cresce ouvindo que a gente precisa ver para crer. Mas e quando a gente acredita antes de ver ou sem ainda nem ter visto nada? Quem aqui já foi atravessado por um cheiro que te levou de repente assim para outro lugar, para outra pessoa, para outro momento da sua vida? Não precisam me responder, mas eu acredito que alguma coisa aí dentro de vocês já deve ter respondido. Uma pessoa do passado, a casa da sua avó, um romance, uma tarde de chuva, cheiro de cinema. São muitos cheiros, né? E eu acredito que alguma coisa aí dentro de vocês já respondeu essa pergunta, sem você nem ter tido esse trabalho de pensar muito. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava num bar na época e eu estava assim, perdidamente apaixonada por uma pessoa. E um dia eu estava lá, assim, trabalhando de costas, de repente aquele cheiro veio. Eu fiquei completamente desconcertada, me deu aquele frio na barriga, a mão suou, e eu virei, e definitivamente aquela pessoa não estava lá. Mas o perfume que ela usava estava. E o que mais me deixou desconcertada não foi o susto em si, mas foi perceber que o meu corpo fisicamente sentiu aquilo antes de mim, antes de eu perceber o que estava acontecendo. Eu confesso para vocês que, na época, eu cheguei para a pessoa que estava usando esse perfume, eu perguntei qual era o cheiro, e por bastante tempo, na verdade, eu ia numa loja e ficava cheirando aquele perfume, que era uma forma que eu tinha de ter a pessoa perto. Porque o cheiro, ele tem essa potência de criar uma presença. E eu comecei a perceber que isso acontecia em diversas situações na minha vida. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um colega de classe que ele usava um perfume muito elegante, muito específico, e a gente conseguia saber que ele estava chegando antes de vê-lo, ou que ele tinha acabado de sair do espaço. E aquilo foi me gerando, né, uma curiosidade de como que aquele perfume podia ocupar aquele lugar, que eu também queria ter aquela certa ocupação de espaço. E quando eu tive a oportunidade, eu fui também atrás e comprei esse mesmo perfume que ele usava, e eu queria entender, então, como que um perfume podia criar essa presença no espaço. Anos mais tarde, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre isso. Como um cheiro cria presença, mesmo quando o corpo já não está mais ali. Hoje em dia, né, eu sou artista e pesquisadora olfativa, e eu crio, então, experiências em que o olfato ele não é só um detalhe, ele é a linguagem principal. E tem um dado do cheiro que, em algumas obras, eu percebo com mais clareza, que o cheiro ele não tem linguagem. Provavelmente vocês estão aqui agora sentindo um cheiro. E se vocês tivessem que descrever esse cheiro, o que será que vocês usariam para descrever, né? É muito difícil mesmo. O cheiro ele acessa antes da linguagem, né? E teve essa obra que eu apresentei na Bienal do Mercosul, que foi logo após a pandemia, e eu queria criar um cheiro inspirado numa experiência de luto que, assim como eu, todos estavam vivendo. E eu fiz esse lençol, o cheiro ele ficava microencapsulado nas fibras têxteis desse lençol, e quando o vento batia, ele espalhava pelo espaço notas de lágrima, terra e crisântemo. E eu recebi relatos de muitas pessoas que ficavam profundamente emocionadas. Os educadores do espaço também me falavam que tinham pessoas que entravam ali e choravam. E muitas sem nem entender ou de onde vinha aquele cheiro ou por que eles ficavam tão emocionados quando eles entravam nesse galpão da Bienal. Isso é muito natural que aconteça, porque o cheiro ele é emocional. O cheiro ele atua numa parte do nosso cérebro que é responsável por emoções e memórias. A gente realmente não processa o cheiro através da linguagem. Ele vem mesmo e toma a gente primeiro. A gente também se apaixona pelo cheiro do outro, não é? E talvez eu aqui falando essas histórias, vocês já devem estar pensando no cheiro de alguém. E tem aquele cheiro, né, que faz com que a gente se aproxime do outro, ou aquele cheiro que faz com que a gente desconfie. Isso acontece porque, ao longo da nossa vida,
obviamente, a gente está o tempo inteiro respirando. E consciente ou não consciente, a gente está criando memórias e emoções. Então, é muito natural que quando você conheça alguém, aquela impressão de já te conheço de algum lugar, ou aquela pessoa que te passa uma certa confiabilidade, isso acontece porque no seu repertório de vida, você foi criando essas associações positivas ou negativas. Tem um outro dado também do cheiro, né, quando a gente fala de uma relação. Quem aqui já deixou de gostar também de um cheiro de uma pessoa? Né, quando você está numa relação e, de repente, aquele cheiro começa a ficar... Enfim, não cai mais tão bem. Né? Vocês acham que o cheiro muda? Ou será que é a forma como você se relaciona com a pessoa que mudou? Eu, hoje em dia, tenho isso um pouco para mim, que, da mesma forma que o olfato ele pode te falar se uma comida está para vencer, eu também acho que ele pode te dar indícios de que uma relação está para acabar. Cheirar também é relembrar. E, como pesquisadora, claro que eu estou o tempo inteiro muito atenta a isso, mas existem momentos que ele também me atravessa assim, sem que eu espere. E não muito tempo atrás, eu vivi uma experiência que foi muito emocionante. Eu estava no sítio de um amigo e lá fora estava chovendo, mas estava quente, então tinha aquele cheirinho de mato molhado. Eu não consigo mesmo descrever o que era o cheiro fora, mas o que me pegou nem foi só o cheiro fora, foi a mistura de tudo, porque em um momento eu fui usar o banheiro e alguém tinha acabado de fazer xixi. E também tinha um pouco essa umidade que estava no banheiro. E, assim, foi algo muito esquisito que me pegou, porque misturou aquelas notas de fora com o vapor, com o dentro. Realmente, assim, eu não teria linguagem para dizer o que estava acontecendo naquele banheiro. Mas, de repente, eu me vi ali, no banheiro, esperando a minha avó. E eu comecei a chorar. Assim, aquilo me atravessou de um jeito. A minha avó já tinha falecido fazia muito tempo. Na verdade, eu nem tinha muita lembrança dessa minha avó. Mas, de repente, eu me vi ali quase querendo, sabe, pegar o cheiro assim da parede, do espaço e me conter naquilo. E, realmente, eu me vi assim, uma criancinha, sabe, sentada na privada, com a perninha curta, balançando. Eu me vi ali, de repente, muito, muito delicada. E esse tipo de memória que ela te atravessa assim do nada, ela tem um nome que é memória involuntária. Ela também foi muito explorada por um autor conhecido, que é o Marcel Proust, que ele fala exatamente de como o cheiro ele não te conta uma história. Ele pega e, de maneira que você nem está esperando, ele te joga dentro dela. Esse tipo de memória, o Marcel Proust, no seu livro Em Busca do Tempo Perdido, ele narra uma experiência em que ele está comendo um bolinho Madeleine, que é esse bolinho francês, doce, e que, de repente, ele fala como se toda a existência dele se recuasse de novo ali para a infância. E, para os pesquisadores do cheiro, essa história é quase um pouco clichê, mas ela é tão simbólica que essa tal de memória involuntária, ela também é muito conhecida como memória proustiana. Um outro dado do cheiro, para muito além dessas memórias e como ela, né, nos afeta da emoção, um cheiro ele também é cultura. Cheiro ele é história. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu entendi isso quando eu estava no Irã, em 2018, e eu fui convidada para uma pesquisa que era sobre a cerimônia de destilação de água de rosas. Essa cerimônia se chama Golab Giri, e ela acontece há mais de 1000 anos em uma cidade que se chama Kashan. Nas primeiras horas assim da manhã, eles começam essa colheita das rosas e no quintal da casa deles, eles vão então destilando. No que você chega nessa cidade, depois de passar por um deserto, é aquele buquê de rosas, é uma coisa assim esplendorosa. Mas ali eu me deparei com um dado que eu nunca tinha pensado antes, pelo menos. Eu cheguei ali com um nariz ocidental, né? Nós aqui, grande parte ocidentais, para a gente o cheiro de rosas, ele é um cheiro feminino, ele é um cheiro delicado, ele é, né, o cheiro do romance. E lá não.
Lá eles me falaram que o cheiro de rosa, ele é o cheiro do profeta Maomé. Quando você vai nas mesquitas, ela é dominada por esse cheiro. Então, ali eu tive que dar um passo para trás e me perguntar se o que eu estava sentindo era o que estava no ar ou o que eu trazia comigo para o espaço. Porque a atmosfera, ela não é só o que está no ar. Ela é o encontro, então, entre o que o espaço carrega e o que você traz. Duas pessoas, elas podem entrar no mesmo lugar, sentir o mesmo cheiro e ter experiências completamente diferentes. Como aquele dia naquele bar, que eu estava ali, né, entrou um perfume, e de repente eu estava completamente desconcertada. A menina que trabalhava comigo nem percebeu aquele cheiro. E, claro, que a pessoa que estava usando esse perfume, para ela, era só o perfume dela. Então, o cheiro, ele carrega, ao mesmo tempo, a sua história, mas também a história de todos que vieram antes de você. Tem algo que eu faço, já faz um tempo, na verdade, desde que eu comecei com essa minha pesquisa de cheiro, é que, ao longo dos anos, eu fui criando uma espécie de museu de memórias, um arquivo de memórias olfativas, que, assim, toda vez que eu vou viver algo que eu sei que vai ser de uma certa grandiosidade, como eu aqui hoje nesse palco, quando eu vou fazer uma viagem especial, ou, enfim, qualquer coisa que eu sei que vai ser um momento que eu quero marcar, eu uso um cheiro que eu nunca usei antes. E não precisa ser nada sofisticado, não. Pode ser um perfume novo, ou um creme, um sabonete. Agora, ali atrás, a gente estava cheirando um cheirinho novo que eu não sentia. E essa é uma forma que eu também fui criando para mim ao longo dos anos, de criar essas memórias que a gente cria inconscientemente, mas que, de alguma forma, quando eu quero, eu consigo retomá-las conscientemente e de maneira inteira. Porque respirar é deixar o mundo entrar. E a gente está o tempo inteiro respirando e o tempo inteiro criando essas memórias. A gente está dentro dessa atmosfera. E a gente está aqui, todos nós, nesse momento, criando essa memória aqui. E quem sabe um dia, talvez, vocês vão estar em outro lugar, outro teatro, outro país, quem sabe outro talk. E talvez vocês vão, de repente, ser atravessados por um cheiro ou algo no espaço que vocês nem vão conseguir dizer o que é, mas vocês vão estar aqui de novo inteiros. Porque respirar é ser afetado. Obrigada.